Mateus capítulo 8. O leproso purificado. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e adorou-o de joelhos e disse-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus disse-lhe: Olha, não conte nada a ninguém, mas vá e mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. O centurião de Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Com soldados sob o meu comando, digo a um vai, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu sua sogra de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Ao acontecer isso, foram trazidos a ele muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos maus com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Como devemos seguir Jesus? Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem do outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados Gadareno. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse:
Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles.